Uma das piores tragédias que se pode abater sobre a humanidade vem justamente quando o ser humano deixa de ser visto como um fim e passa a ser tratado como um meio para se obter alguma outra vantagem. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Na última semana de fevereiro de 2022, a Polícia Federal deflagrou uma operação denominada Plastina, que visa combater um sistema de venda de órgãos instalado em Manaus e que teria como destinatário um designer de moda de Singapura. Ao que se sabe, os atos criminosos eram praticados no Laboratório de Anatomia da Universidade do Estado do Amazonas, de onde o material era enviado para o país asiático. Conforme as informações da polícia, já teriam sido enviados para o inditoso estilista pelo menos uma mão humana e 3 placentas. A plastinação é um processo de preservação dos tecidos, no qual se extrai deles os líquidos corporais, como água e lipídios, substituindo-os por resinas plásticas, como silicone, permitindo que o material chegue preservado ao seu destino final. Ainda existem poucas informações sobre que tipo de produto seria confeccionado pelo estilista asiático, mas não deixa de causar espanto que um funcionário público corrupto esteja desejoso de enviar partes dos nossos corpos para servir a algum propósito obscuro do outro lado do globo. Fatos como esse vêm sendo motivo de grande preocupação por parte dos parentes das pessoas internadas na rede pública. Em primeiro lugar, porque tal fato alimenta uma velha teoria da conspiração de que os órgãos dos pacientes internados poderiam ser objeto de ganância daqueles que, em tese, estão trabalhando em prol de restabelecer sua saúde. Em segundo lugar, mas não menos importante, nós, infelizmente, tivemos em tempos recentes uma explosão de casos de falecimentos aos quais se impunha o enterro com o caixão lacrado. Fato esse que foi prontamente relembrado pelo público após a deflagração da operação da Polícia Federal em Manaus. Por mais perturbadores que sejam os fatos narrados, não é demais lembrar que o corpo humano vem sendo objeto de todo tipo de exploração, desde que o transplante de sangue e órgãos foi desenvolvido como técnica médica. Outro exemplo disso veio de outro caso ainda mais perturbador noticiado recentemente, acerca de uma vítima de sequestro no Camboja que foi mantido em cativeiro enquanto tinha seu sangue drenado pelos sequestradores. Conforme informações divulgadas pela mídia, um chinês de 31 anos teria sido sequestrado e levado para o Camboja, onde os sequestradores descobriram que o homem era órfão e não teria dinheiro para pagar pelo resgate. Então, de agosto de 2021 até fevereiro deste ano, o homem foi submetido a seguidas extrações de sangue, que chegaram a danificar suas veias a tal ponto que os sequestradores precisaram retirar sangue direto de sua cabeça. A crueldade do crime, de certa forma, traz à memória uma denúncia feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos quanto à extração de sangue de condenados à morte em Cuba. Segundo o órgão que formalizou a denúncia, o material sanguinolento de Cuba seria vendido para o Vietnã comunista nos anos 60 e seria pago com dólares da ditadura asiática. Ainda assim, como não há possibilidade de enviar uma comissão isenta para Cuba para investigar tais denúncias, as tenebrosas acusações jamais foram tecnicamente comprovadas. Infelizmente, casos como os aqui narrados estão no mesmo nível das mais tétricas histórias de ficção distópicas. Falando em distopias, cabe mencionar as polêmicas transfusões de sangue para retardar a velhice, as quais já vêm sendo estudadas e praticadas no famigerado Vale do Silício. Os casos vão desde a startup Alcahest, que pratica transfusões de sangue de pessoas jovens e pessoas doentes para efeitos terapêuticos contra o Alzheimer severo, mas também incluem casos como a startup Ambrosia, que estuda a transfusão para fins de rejuvenescimento. Os testes da Ambrosia já incluíram 150 pessoas que pagaram cada uma $8.000 para ter acesso ao cobiçado sangue jovem. Um dos nomes mais famosos a estar envolvido nesse tipo de pesquisa é Peter Thiel, cofundador da empresa de pagamentos online PayPal. Aliás, Peter Thiel vem aparecendo cada vez mais em empreendimentos obscuros. Aqui no canal nós temos um vídeo recente chamado Investimentos da elite globalista podem ser evidências de colapso civilizacional, no qual mencionamos que Peter Thiel e outros globalistas estão buscando construir refúgios isolados para enfrentar uma crise sem precedentes. Naquele vídeo, algumas pessoas perguntaram se os multimilionários pensavam que poderiam viver para sempre. Bem, aparentemente é isso mesmo que eles pretendem. Segundo Albert Gray, gerontologista californiano e chefe da Sands Research Foundation, a primeira pessoa que viverá 1000 anos já nasceu. A ambiciosa meta de alcançar a imortalidade visa ir reparando gradativamente as falhas progressivas do envelhecimento, antes que degenere em complicações mais graves. Por mais inusitada que tais terapias pareçam,
Na verdade, o uso de sangue jovem como potencial terapêutico já era estudado pelo menos desde o século XIX, usando ratos como cobaias. E, na cultura geral, o sangue sempre foi visto com certo fascínio. Vide as lendas europeias sobre vampiros, criaturas imortais, porém amaldiçoadas. Existe até uma lenda bastante controversa de que, por conta de um problema renal, o próprio Papa Inocêncio VIII morreu bebendo sangue humano oriundo de crianças de 10 anos em 1492. Ora, lenda macabras à parte, por si só, a busca pelo aumento da expectativa de vida não é por natureza algo ruim. Mas se hoje já existem grupos que violam frontalmente a ética para coletar sangue e órgãos, a exemplo do caso de Manaus e do chinês sequestrado no Camboja, então é razoável que nos preocupemos com o dia, talvez não tão distante, em que a comercialização de nossos corpos e vísceras movimentarão uma cifra milionária no mercado. De toda forma, não podemos ser ingênuos em imaginar que o Estado proverá proteção dos cidadãos comuns perante qualquer atentado violento contra nossos corpos. O histórico estatal já conta com exemplos de Joseph Mengele e até casos mais recentes, como os campos de concentração chineses contra os iugures. Assim, se você pretende salvar seu pescoço dos vampiros aristocráticos da elite globalista, melhor providenciar algum método de autodefesa, seja uma estaca, uma récia de alho ou um bom e velho fuzil. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!